Então, boa tarde a todos. Aqui quem fala é o professor Jardel. Nós vamos dar sequência à nossa disciplina de entomologia agrícola, hoje com um tema sobre receituário agronômico. Então, um prazer estar com vocês mais esta aula. Então, para dar início, o primeiro ponto aqui é o objetivo do receituário agronômico. Então, nós vimos nas aulas introdutórias e nas aulas subsequentes que o manejo integrado de pragas ele é baseado em bases, que é identificação de pragas, a amostragem, tomada de decisão, manejo do meio ambiente e agroecossistema, e também em pilares. Os pilares, nós temos lá os diferentes métodos de controle, controle químico, controle comportamental, controle cultural, controle genético, dentre outros. Então, essas bases e esses pilares do MIP, eles dão sustentação ao nosso programa de manejo integrado, que é a integralização desses métodos de controle de forma a reduzir ou evitar que as pragas elas atinjam um nível de dano econômico nas lavouras. Bom, o principal método de controle é o controle químico. Então, nós temos vários outros métodos, mas o mais utilizado, aquele que é usado de forma corretiva, na maioria dos casos, é o controle químico. Então, para que ocorra o uso racional desses agrotóxicos, através do diagnóstico, um pré-requisito essencial é a prescrição dessa receita, tá? Do receituário agronômico. Então, nós sabemos que esses agrotóxicos, eles causam danos ao meio ambiente, eles causam danos ao homem, e eles também têm um custo elevado, né? Então, controle químico hoje, além do preço do inseticida em si, nós temos ali o preço do óleo diesel, nós temos ali o preço da mão de obra, dentre outros, né? Então, não é uma tecnologia barata, tá? Então, nós temos que usar ele de forma racional. O diagnóstico é importantíssimo, e é um pré-requisito para esse receituário. Então, só vou utilizar o produto de forma correta, realizando um diagnóstico correto e um diagnóstico fazendo a amostragem dessas pragas e somente controlando esses insetos na hora que atingir um nível de dano econômico, tá? Então, nesses casos, é que eu utilizo aí o controle químico. Então, o ato de diagnosticar pressupõe a análise de sinais e sintomas do evento que se pretende controlar, tá? Das condições do clima e do estágio e condições da lavoura. Bom, por que disso? Então, nós temos diferentes eventos. Pode ser ali uma doença, pode ser um inseto. Como que eu faço para diagnosticar? Através dos sintomas, que são ali, o ataque do inseto, ele causa, muitas das vezes, ali, danos à área foliar da planta, causam danos ao fruto, às vezes são bloqueadores, às vezes são insetos que se alimentam ali das folhas, ou às vezes atacam ali os caules. Então, nós temos ali diferentes sintomas, que é o que acontece ali quando tem um ataque do inseto. Às vezes nós temos ali um dumping off, que também é um sintoma ali do ataque de alguns insetos, o roletamento, por exemplo, da lagarta roxa, as plantas caídas. Então, isso são sintomas. Os sinais é o inseto em si, você pegar o inseto e identificar a espécie que está atacando ali, verificando ali ou identificando o inseto em si. Então, essa é a diferença, tá? Esse conceito de sintomas e sinais é válido tanto para a parte de entomologia como para a parte de fitopatologia. No caso da fitopatologia, quando falamos de sinais, nós estamos analisando ali os patógenos, né? Os fungos, as bactérias, os vírus, e quando nós falamos dos sintomas, nós estamos falando ali das manchas necróticas, do encarquilhamento, ou às vezes ali do mosaico. Então, esses são sintomas do ataque ali de doenças, tá? Então, nós identificamos ali os sinais e os sintomas, nós conseguimos fazer um diagnóstico correto, tá? Essa diagnose, esse controle sempre é possível? Não, depende das condições climáticas. Então, é sempre bom, interessante que o profissional ele esteja ali sempre
de posse ali de um instrumento para ele verificar as condições climáticas, as probabilidades de chuva. Imagina você aplicando um produto e logo depois chove, acabando reduzindo a eficiência desse produto a campo. Então, essas condições de clima, também outro exemplo, a velocidade do vento. Então, nós temos ali problemas com deriva, ou às vezes temperaturas muito elevadas, favorecendo a evapotranspiração desses produtos. Então, sempre tem que estar analisando ali as condições climáticas, bem como o estágio e as condições da lavoura. Então, cada estágio da cultura, nós temos ali um grupo específico de pragas. A maioria das pragas, por exemplo, vamos pegar lá no complexo da soja, os percevejos vão atacar ali durante o enchimento de grãos. A mosca branca, geralmente ali também depois do florescimento. Enquanto as lagartas que atacam o sistema radicular são problemas ali, o percevejo castanho no início do estabelecimento da cultura. Então, é sempre interessante nós observarmos também o estágio, bem como as condições em que se apresenta essa lavoura, tá? Então, esse é um ponto importante. Continuando, a receita, ela só se justificará se houver efetiva participação do profissional que a subscreve. Ou seja, o profissional estando lá a campo, analisando os sintomas, os sinais a campo e fazendo a amostragem de forma correta, dividindo a área em talhões, tudo aquilo que nós vimos lá na nossa aula, tá? De MIP. Então, o profissional emitente deve ser sabedor da situação real que envolve o uso do agrotóxico, diagnosticar a necessidade da aplicação, o local e também a estrutura do agricultor, tá? Então, só diagnosticar a necessidade da aplicação é verificar se o inseto atingiu ou não o nível de dano econômico. O local e estrutura do agricultor é importante também, haja vista que alguns produtos eles têm, por exemplo, uso, registro para aplicação terrestre, outros têm registro para aplicação aérea, outros para ambos. Então, nós temos que ficar atentos nessa questão da estrutura do agricultor, se ele tem ou não a condição de realizar a aplicação daquele produto. Às vezes, alguns granulados, precisa de um distribuidor de grânulos, né? E o produtor, o agricultor, ele não tem, às vezes, essa estrutura. Sempre ficar atento a esse ponto, tá? Um aspecto importante está relacionado às vantagens de você sempre estar utilizando o receituário agronômico. Além daquelas que nós falamos ali no início da aula, o receituário ele também contribui para uma maior conscientização do uso de produtos químicos. Então, para vocês terem uma ideia, 64,33% de todo o pimentão que é comercializado nos hortifrutis, ele tem algum resíduo, algum índice de agrotóxico na sua estrutura. Então, esse é um problema sério, a questão da toxicidade à população. Principalmente ali a toxicidade a longo tempo, né? Então, geralmente, você se alimentar de um pimentão, o problema não está ali naquele momento, mas às vezes isso vai acumulando no seu organismo e pode, por exemplo, desenvolver alguma doença. Outro exemplo que nós temos aqui é a questão dos EPIs a campo, né? Que um mau exemplo é o pessoal utilizando ali um boné árabe, aparentemente, para tampar ali as vias respiratórias, né? A gente vê uma deriva muito grande aí do produto e o aplicador ali sem luva, sem condições nenhuma, e isso aí é um risco muito grande de ter um acidente ali, uma toxicidade aguda. Então, muita atenção, pessoal, à utilização de EPIs. Então, esse uso, essa conscientização desse uso de produto, respeitando o período de carência, que é da aplicação até a colheita do produto, usando os EPIs, isso é uma vantagem do receituário agronômico, ele traz essa necessidade aí para o público. Outro ponto importante é a questão de valorização do meio ambiente, com medidas efetivas de proteção. Então, no passado era muito comum a gente observar cenas como essa. Então, a fiscalização, seja a agrodefesa ou qualquer outro órgão, passava ali nas vias rurais e observava ali um grande montante de galões de inseticidas descartados em locais como esse, né? O problema desse descarte ilegal é a contaminação. Então, algum desses produtos
eles não são absorvidos no solo, eles são lixiviados com a água da chuva e vão parar em mananciais, podendo contaminar ali a água e provocando a morte de organismos como peixes, tá? Hoje não. Com o receituário agronômico é obrigatório a tríplice lavagem daqueles produtos químicos líquidos, perfurar, lavar e estocar num local seguro e depois levar para um local que se chama recolhedor de embalagens vazias, né, junto com a nota fiscal, para que isso possa ser dado baixa. Então, isso é uma outra vantagem da utilização do receituário agronômico, isso é lei. Então, o produtor ele é obrigado, junto com o responsável técnico da fazenda, de levar essas embalagens aí nesses pontos de recolhimento de embalagem. Facilita a adoção do manejo de pragas, processo que envolve a condução da lavoura supervisionada. Então, tem-se aí a questão do conhecimento, a gestão do conhecimento, a identificação, a diagnose em cima dos sintomas, dos sinais, as ações preventivas, pode ser ali o manejo cultural, seleção de materiais existentes, espaçamento, época de plantio, ações corretivas, que nem sempre estão relacionadas com controle químico. Atingir o nível de dano econômico, eu posso fazer, por exemplo, a liberação de um inimigo natural, por exemplo, tá? Não atingir o nível de dano econômico, então não preciso tomar ação nenhuma. Então, essas ações corretivas, elas só se aplicam quando atinge o nível de dano econômico. Então, com o MIP, o manejo integrado de pragas tem esse processo aí de forma mais burocrática com o receituário agronômico. Outro ponto importante é a questão da induzir o emprego de produtos químicos mais seguros e eficientes. Dentro do receituário agronômico, sempre é interessante, né, adotar medidas como a rotatividade de princípio ativo, a adoção lá do manejo integrado de pragas, mas sempre que possível, utilizar produtos que tenham uma toxicidade menor, tanto ao aplicador quanto ao meio ambiente. Então, dando preferência aí a produtos de baixa toxicidade. E produtos ali, às vezes, que controlam mais de um problema, né? Podendo ser ali a traço tomateiro, a broca, do tomate. Então, um produto mais eficiente, tá? Além de ser mais seguro. Então, sempre a prescrição deve atender a esses dois preceitos. Então, outro ponto é criar um corpo de assistência técnica de alto nível, valorizando a classe. Então, com certeza, né? Os engenheiros agrônomos, os tecnólogos, é um grupo importante. E a profissão, ela é defendida pelos conselhos de classe, no caso nosso aqui, o CREA Goiás. Então, dentro do CREA Goiás, quem que pode emitir o receituário agronômico é o profissional habilitado, tá? Então, esse profissional habilitado é o único que consegue emitir esse receituário. Então, isso acaba valorizando, né, o corpo de profissionais e também gerando empregos a campo para esses profissionais. Então, é importante, né, sempre estar se atualizando, sempre estar trocando informações com os produtores, de forma a facilitar e ir adquirindo conhecimento para que esse MIP realmente seja efetivo nas condições locais, tá? Outro ponto importante é exigir atualização constante do profissional. Então, sempre está participando, sempre está fazendo dias de campo, sempre está participando de cursos de reciclagem. É interessante, quando tem o curso do MIP em culturas, em grandes culturas como a soja, participar, mas às vezes também tem alguns cursos para culturas que não são tão importantes. Também é importante ali identificar as pragas, conhecer os níveis de tomada de decisão, as ferramentas de amostragem, entender como que fornece, por exemplo, divide uma área em talhão, como que a gente pode realizar, por exemplo, uma amostragem com drones. Então, essa atualização constante faz parte do bom profissional da área de ciências agrárias. Então, sempre está indo a campo e conhecendo aí as tecnologias que estão chegando e bem como a sua modernização. Criar condições para uma
condução mais efetiva entre técnico e agricultor. Então, essa ida à fazenda, essa avaliação, essa análise dos sintomas, dos sinais, a divisão de área em talhão, a ferramenta e a amostragem, sempre está aproximando ali o técnico, o tecnólogo, o agrônomo do produtor rural. Então, essa troca de saberes, né, entre o conhecimento do campo e o conhecimento profissional é um ganha-ganha. Então, tanto o profissional ele ganha, como também o produtor. Então, isso é importante. Essa troca de experiências, ela é eficaz tanto ao produtor quanto aí ao profissional das ciências agrárias, tá? Então, é bastante interessante essa aproximação. Outro ponto importante, permitir maior rigor nas fiscalizações dos problemas de ordem toxicológica. Então, aqui nós temos um caso aí dos alunos intoxicados com veneno da aviação agrícola em Rio Verde. Então, foi um caso aí que aconteceu alguns anos atrás e que teve bastante repercussão, exatamente no ano de 2013, né? Onde um avião estava fazendo uma aplicação numa lavoura próxima à escola e nesse dia aí acabou tendo uma mudança aí, um vento mais forte e acabou tendo uma deriva aí no intervalo do recreio desses alunos nessa escola, tá? Então esse produto ele acabou descendo, né, sobre esses alunos e muitos foram parar no hospital com sintomas aí de contaminação na pele, principalmente, tá? Nós não tivemos óbitos, né, graças a Deus, mas teve aí problemas aí com vários alunos, né, que foram hospitalizados. Então, assim, depois foram avaliar, por exemplo, se o produto tinha ou não registro para aplicação aérea, quem que era o responsável técnico da lavoura que estava fazendo as aplicações, estava, por exemplo, controlando, né, essas aplicações, o engenheiro agrônomo, o produtor também. Então, todos foram ouvidos e a investigação ali, ela foi conduzida. Então, muito cuidado, né? Então, com o receituário agronômico, com a emissão do receituário agronômico, nós conseguimos ali identificar o produto, a quantidade do produto, bem como ali as medidas de aplicação, por exemplo, então é bastante importante, tá? Tá bom, professor, onde que eu consigo as informações dos produtos, para quais insetos eles são registrados, quais as culturas? Você pode encontrar em dois locais. Primeiro, na bula do produto, ou também ali no site do Agrofit, né, que é um site ali do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o sistema oficial do cadastro de agroquímicos no Brasil. Então, lá você consegue observar todos os produtos e os registros, né, para as respectivas culturas, as pragas controladas e as doses, né, bem como o método de aplicação, se é terrestre, aéreo, dentre outras informações, por exemplo, como riscos, né, EPIs a serem utilizados, dentre outros. Então, é um sistema bastante completo. Bom, então, na elaboração desse rituário agronômico, é interessante nós respaldarmos que a receita agronômica ela é previsto no Decreto Federal 4.074/2002, tá? Mais precisamente no artigo 66, sendo assim, de acordo com esse decreto federal, a mesma deve conter. Então, toda receituário agronômico, ele deve conter no seu campo a identificação do técnico, suas qualificações e a área de atuação desse tecnólogo, desse engenheiro agrônomo. Então, ele tem que estar previsto ali a identificação. A identificação do consulente e o seu endereço, né? Então, isso aí também tem que estar presente lá no receituário agronômico. A questão ali da prescrição técnica, após a identificação do problema, o técnico deve definir a metodologia a ser empregada para solucionar o caso. Então, isso também deve estar ali relacionado ali no receituário agronômico, a recomendação do produto químico com seu princípio ativo e a marca comercial desse produto, incluindo ali a formulação, a quantidade recomendada por unidade diária ou por volume de calda a ser aplicado. Por exemplo, por hectare, e é interessante também, a gente sempre está indicando ali o volume de calda
ideal, tá? É claro que isso vai variar também da tecnologia de aplicação, se vai ser terrestre, vai ser aérea, mas nós temos que deixar isso aí bem claro no receituário agronômico. Em casos normais, pode-se recomendar as prescrições da bula contidas nos rótulos da embalagem comercial, tá? Então, também é válido ali a bula do produto. Outro ponto importante. Então, o tecnólogo, o engenheiro agrônomo, deve fazer constar os efeitos colaterais que podem surgir quando os produtos químicos não forem corretamente aplicados. Então, por exemplo, pode ser uma alergia cutânea, pode ser uma irritação nos olhos, dentre outros, né? E afetando também os outros organismos participantes do agroecossistema. Então, se tem bioacumulação, biomagnificação, se é nocivo ali, por exemplo, a insetos decompositores da matéria orgânica ou inimigos naturais, isso também deve estar no receituário agronômico, tá ok? 6. Ao assinar o receituário, o técnico deve colocar a data e o número do CREA que o habilitou. Então, data e o CREA, tá? No rodapé deve ser impressa a recomendação ao retornar sobre o mesmo problema, trazer essa receita, tá? Então, sempre que o produtor ele retornar na assistência técnica com esse mesmo problema, é interessante que traga ali essa cópia. Os procedimentos para elaboração do receituário agronômico. Isso aqui é um ponto importante. Então, às vezes, a gente está num consultório médico, ou está em algum local, a gente sempre percebe ali o cuidado que aquele consultório tem uma recepcionista, tem um estofado, tem, às vezes, alguns livros, algumas revistas, uma TV. Outro dia interessante, fui na cabeleireiro, e lá tinha videogame, tinha cerveja, mesa de sinuca. Então, o pessoal está cada dia mais inovando. Isso também é papel do engenheiro agrônomo, tá? O primeiro ponto aqui que nós devemos ficar atento é que o primeiro contato entre o profissional e o agricultor ele deve ser realizado preferencialmente no local escritório relacionado com assistência técnica e não com vendas de produtos fitossanitários, tá? Por que disso? É de forma a evitar a obrigatoriedade da receita e, portanto, do controle químico, tá? Então, nem sempre na assistência técnica, a nossa recomendação vai ser o controle químico, tá? Às vezes a gente tem que ir na lavoura, identificar se realmente aquele inseto, aquele problema que o produtor está nos relatando, fazer a amostragem, dividir a área em talhões e verificar se atingiu ou não o nível de dano econômico, tá? Se é realmente necessário o controle químico, ou se tem alternativas como o controle biológico, se ela é mais viável ou não. Então, nós temos ali que estar sempre orientando ali o produtor, tá? Então, não é obrigatório a venda, a receita, ou seja, a venda do produto químico, tá? Ao receber esse cliente, o produtor, é legal a gente ter essa sequência, tá? O ponto primeiro é a conversa inicial. Então, o técnico ele deve conversar com o cliente 5 a 10 minutos sobre assuntos diversos, com o objetivo de ter uma visão de seu nível de conhecimento e promover uma descontração para facilitar a comunicação. Então, perguntar, né, onde que é a fazenda, o que que ele gosta de fazer, nas horas vagas, qual time que ele torce, por aí vai, tá? Uma conversa descontraída, sempre procurando pegar essas informações aí sobre o seu nível de conhecimento. Depois dessa fase, dessa conversa inicial descontraída de 5 a 10 minutos, entra a anamnese passiva, tá? O cliente ele irá expor o problema fitossanitário sem ser interrompido. Então, você dá espaço isso para ele. Durante essa fase, o engenheiro anota os fatos que julga importantes, porém nunca deverá interromper para emitir uma ideia, contestar ou apoiar, tá? Então, esse aí é um ponto importante. A parte da anamnésia passiva, anamnese. Então, a anamnese passiva é uma das ferramentas ali adotadas nesse procedimento aí para a elaboração do receituário agronômico. Depois disso, a próxima etapa é
anamnese ativa, tá? Nessa anamnese ativa, o profissional ele vai solicitar do cliente informações com relação à cultura, então qual o tamanho da área, qual foi a época de plantio, ou cultivar, o sistema de condução adotado, os equipamentos de aplicação que tem na fazenda, os equipamentos de proteção individual, disponibilidade pessoal, etc. Sempre anotando. Imagina você que você recebe ali na sua assistência, por dia, 12, 13 clientes, tá? No início ali, você pode até ter uma facilidade ali de ir lembrando, tá? Mas vai passando o tempo, você vai acabando ali esquecendo. Então, é sempre bom ter uma agenda, ter um caderno de anotação e anotando o máximo de informação possível, para não chegar, por exemplo, numa fazenda de um cliente, trocar o nome do cliente, trocar a cultura, trocar o problema, tá? Isso pega muito mal. Então, é sempre bom, antes de ir na fazenda, antes de fazer a visita técnica, você pegar essa agenda, ver o nome do produtor, quais são as culturas, quais os problemas que ele relatou, o que ele gosta de fazer, de repente você tem algum brinde, leva para esse produtor, algum vinho, alguma coisa nesse sentido, uma caneta, leva para esse produtor ali potencial e faça esse trabalho, tá? Para não chegar lá, não chamar o João de Paulo, não falar que a cultura dele soja é milho, tá? Ou que ele mexe com hortaliça, então, sempre antes de fazer essa visita, vai. Então, concluído esse interrogatório, pode-se montar a história pregressa do problema atual, que é o HPPA, é o resultado da conversa inicial, da anamnese passiva, da anamnese ativa. Então, essas informações deverão ser lançadas numa ficha e preenchidas para situações hipotéticas, tá? Então, sempre deve ter guardado isso aí nessa ficha do cliente, ok? Esse é ponto importante. Então, o que eu acabei de dizer, né? De posse dessa ficha, o profissional desloca-se para a propriedade com os dados obtidos até o momento. Então, a ficha ela deverá ser preenchida na medida em que as informações foram coletadas. Na propriedade, o profissional deverá observar todos os detalhes referidos na ficha técnica, procurando constatar por exame direto o problema em questão. Então, muitas das vezes, é interessante você atestar, ou seja, verificar lá através dos sintomas e sinais se o produtor ele fez a diagnose correta da praga ou do problema, tá? Então é bom você ir lá, visitar, descer do carro, dividir a área em talhões, fazer ali a amostragem nos diferentes pontos, fazer ou não a decisão de aplicar ou não o produto químico, tá? Oferecer opções a esse produtor, seja um produto biológico, seja um controle biológico, seja para a próxima safra um material mais resistente, ou um diferente espaçamento, uma época de plantio, ou alguma rotação para quebrar esse ciclo de praga. Então, tudo isso aí é importante, tá? Aspectos a ser observados no campo. O diagnóstico deverá ser por cultura, então sempre por uma cultura, podendo estar relacionado com mais de um agente causal. Às vezes nós temos lá anticácia, às vezes nós temos lá, por exemplo, lagarta-rosca, às vezes nós temos lá helicoverpa, tudo junto, tá? Ou às vezes os dois percevejos, mais a mosca branca. Então pode ser mais um agente causal, tá? Mas sempre o diagnóstico deve ser por cultura. Observar se as perdas estão acima do nível de dano econômico, sempre importantíssimo, né, ressaltar. Verificar se os equipamentos de aplicação de produtos sanitários disponíveis na propriedade, se eles estão com a manutenção em dia, se estão com diferentes vazões nos bicos, se estão com bicos de diferentes cores. Então, isso aí também é importante a gente sempre estar verificando na propriedade. Verificar os EPIs, então, se você é o responsável técnico, é obrigado a exigir do fazendeiro ele dê treinamento e ele forneça os EPIs para o aplicador, até porque se acontecer uma intoxicação a campo e você, como responsável técnico da área, você não conseguir fornecer ali a ficha de treinamento, a ficha de recolhimento do material no almoxerifado desses funcionários, isso aí pode dar algum problema para o responsável técnico, tá? Com certeza vai dar problema. Então, observar o local de descarte de embalagem, se tem, se não tem, se tem uma bacia de contenção ou não, se está adequado, tá ok? Então, isso aí é importante também.
Observar o local reservado para banho do aplicador, lavagem de EPI, equipamento de aplicação. Então, todo aplicador ele tem que tomar um banho depois. Então, se tem as roupas, onde que lava esse EPI e também o equipamento de aplicação, se ele não está com vazamento, se ele não está molhando o aplicador. Então, tudo isso aí é importante, tá? Bom, então, concluído esse exame, o profissional estabelece o seu diagnóstico. Então, com base nessa história do problema atual, que será lançado na ficha técnica junto com os dados de registro, propriedade, cultura, época de plantio, etc. Tá? Então, pode ocorrer, mesmo com profissionais mais experientes, dúvidas quanto à identificação correta do agente causal, principalmente culturas que você não tem tanta experiência e principalmente assim que você termina ali a sua faculdade. Então, tem dúvida, pessoal, leva para uma clínica, consulta outros engenheiros, agrônomos, sempre assim, traz os sintomas, traga os sinais, para que você possa ali ter ferramentas para acertar a diagnose, tá? É muito importante que você acerte. Nesse caso aí, então, recomenda-se a coleta da parte aérea do sistema radicular de algumas plantas atacadas. Esse material deve ser embalado em sacos plásticos que serão etiquetados e enviados a especialistas. Um exemplo aí na região sul de Minas, a UFLA, tá? Aqui na região de Goiás, nós temos aí o Instituto Federal, tá? Nós temos a Embrapa, que a gente pode submeter esse material para que eles possam auxiliar nessa diagnose. Bom, outros aspectos a serem observados a campo, tá? Nesse procedimento, observar dois aspectos que são importantes: é mostrar as plantas com sintomas iniciais. Então, plantas altamente atacadas, elas apresentam agentes secundários que dificultam a identificação do agente principal, principalmente fungos, né, oportunistas, que surgem ali depois que tem essa quebra da defesa aí das plantas, tá? A amostra deverá ser acompanhada por uma ficha com informação sobre a cultura, o clima local, os produtos fitossanitários utilizados. Por exemplo, pode ser que seja uma fito, né, na lavoura, em vez de um ataque de pragas ou uma doença. Enfim, todas essas informações possíveis para auxiliar no diagnóstico devem serem coletadas. Ok? Então, dando sequência aqui, é importante também frisar que o profissional que prescreve a receita agronômica com um diagnóstico falso ou uma cultura inexistente pode estar sujeito aí a penalidades, tá? Então, é uma das infrações do profissional. Então, sempre, turma, ao prescrever a receita com uso de agrotóxico em culturas, ou não autorizado para uso naquela cultura, por não possuir registro ou cadastro, se você fizer dessa forma, então você tem um produto lá que tem registro para milho, mas o produtor está plantando soja, ele está com problema de PCV, vou usar o produto, mas o produto não tem registro para soja, só para o milho. Eu posso? Não, não tem a cultura, tá? Outro exemplo importante, por exemplo, esse produto ele não tem registro para praga nenhuma nessa cultura. Então, é outro problema, tá? Então, nesse caso, se constatado um problema, geralmente esse problema vai ser constatado, por exemplo, se misturou com fungicida, deu uma fito, matou a lavoura do produtor, ou às vezes tem uma fiscalização lá por exemplo, da agrodefesa, do MAP, e percebeu que esse produto ele é proibido e ele está sendo aplicado lá. Então, você pode responder às penalidades da legislação de agrotóxicos, responderá junto ao CREA por acobertamento e também, possivelmente, aí, se repetir por ética profissional, tá? Então, esse é um problema sério. Outro é prescrever receita agronômica com diagnóstico impossível. Então, você faz uma receita lá para controle de praga ou doença quando a lavoura ainda nem foi implantada, tá? Ou em época que a praga ainda não está causando nível de dano econômico, ou já não pode causar dano, está sujeita aí às penalidades, tá? Como a receita não é para venda, mas para o uso, o profissional está sujeito à atuação conforme a legislação. Então, sempre o objetivo
da receita, tá? É para ser utilizado, não é para ser vendido. Outro ponto importante, tá? Outra infração. Prescrever receita agronômica de maneira genérica, errada, displicente ou indevida. Então, a receita ela tem que ser específica para o caso concreto. Não se admite profissional, por exemplo, prescrever na receita uma dosagem intervalo de aplicação de 2 a 3 litros. Ah, professor, mas lá no Agrofit está lá para o produto que a dose é de 2 a 3 litros. Então, você, ao ir a campo, você vai analisar, por exemplo, se for uma lagarta, se ela está no primeiro, segundo insta, ou se ela está no terceiro, quarto, quinto insta, se é uma lagarta pequena, se é uma lagarta grande, como que está a pressão de praga, as condições climáticas. Se tiver lagartas grandes, a pressão estiver muito alta, usa a dose cheia. Se tiver pressão mais baixa, lagartas pequenas, usa, por exemplo, a dose ali de 2 litros, tá? Então, na receita tem que ter a dose exata, por mais que no Agrofit, na bula, tenha ali o intervalo, tá? Então, o profissional que errar ou colocar um intervalo estará sujeito à ação conforme a legislação, bem como responderá junto ao CREA, tá? Então, isso aí é um problema também, uma infração provocada aí pelo engenheiro. Então, prescrever receita para agrotóxico não cadastrado de uso não autorizado. Então, profissional que deve observar as restrições do uso de agrotóxicos no Agrofit. Então, alguns produtos que têm seu uso proibido no Brasil, ou alguns produtos que são importados de forma irregular, ou produtos piratas que chegam no Brasil, tá? Isso aí também é uma infração e pode ser passível de autuação. Assinar receita agronômica se a mesma está preenchida. Então, tem muitos locais que o profissional, ele, às vezes, é submetido a esse sistema, né? Assina várias receitas em branco, disponibilizando ao comerciante o preenchimento da receita agronômica. Isso aí pode ser passível também de penalidades, tá? Prescrever receita agronômica sem constar precaução de uso é outro ponto importante. Então, o profissional que responderá por deriva ocorrida em caso de não constar na receita, a recomendação específica evitaria, por exemplo. Sofrerá penalidades contidas na legislação, bem como responderá junto ao CREA, tá ok? Então, isso tudo aí está de acordo com o Decreto Federal 4.074. Então, ponto importante aqui, as aplicações do receituário agronômico. Tá? Então, no panorama nacional, no agronegócio, produtos orgânicos, o receituário agronômico ele é obrigatório. Tá? Toda a comercialização, utilização de agrotóxicos, bem como a parte de rastreabilidade e certificação fitossanitária, ela só se torna possível através da emissão do receituário agronômico. Tá? Também é utilizado como quantitativo de profissionais credenciados no sistema Confea-CREA. Então, quantos profissionais nós temos a nível do Brasil e a nível de Estado, também os dados do receituário agronômico auxiliam nessa identificação. A responsabilidade profissional credenciada na questão dos agrotóxicos, receituário agronômico e alimento seguro. Então, se tem algum problema de contaminação, algum uso indevido, você, de posse do receituário agronômico, você consegue identificar o profissional e tomar as medidas cabíveis ali em relação a essas infrações que foram observadas aí nos slides anteriores, tá? Então, isso é importante. Aqui só mostrando aqui um mapa, né, da utilização de agrotóxicos por municípios. Então, a emissão do receituário permite a gente desenvolver esses mapas, né, destaque aqui para a região sul. Aqui também a questão da quantidade de produtos, né, que são por segmentos, herbicidas, fungicidas, inseticidas, acaricidas e outros, são comercializados no Brasil, que também é possível ali através dos receituários agronômicos, tá? A necessidade da análise dos dados do Censo Agropecuário do IBGE 2006, é um dado bem antigo, tá? Ressalta alguns fatores que potencializam o risco de uso inadequado dos agrotóxicos. Então, 785 mil estabelecimentos, 56,3% daqueles onde houve utilização de agrotóxicos, não receberam orientação agronômica. Então, das propriedades que receberam assistência, 172 mil, 76,7% usam agrotóxicos. Então, um dado que melhorou bastante, tá? Em 2020. Então, a evolução, a fiscalização, os órgãos aí como CREA, Agrodefesa,
tem atuado e tem melhorado muito esses índices, tá? Quase 85% da mão de obra agrícola se encontra nas pequenas propriedades, isso é importante, né? Mesmo nos nossos no tempo atual, a gente poder ter programas que levem o responsável técnico até essas pequenas propriedades. E mais de 80% dos proprietários rurais, 37% dos trabalhadores com laços parentescos com eles é analfabeta. Isso é um problema, tá? Ou sabe ler e escrever, mas não tem escolarização formal ou apenas o ensino fundamental. Isso é um problema a nível de Brasil. É interessante saber que, quanto à rastreabilidade das amostras provenientes das diferentes unidades da federação, os governos estaduais têm realizado diversas atividades com vista a promover a identificação de origem dos alimentos. Os resultados de 2010 evidenciam o resultado desse esforço, tá? Mostrando que 30,6% das amostras são rastreadas, superior a 26,9%. Então, com o aumento das exportações brasileiras, a rastreabilidade de todo o processo, inclusive ali áreas de preservação permanente, produtos utilizados, datas, identificação, tudo isso é exigido, tá? Através para exportação desses programas integrados aí de frutas. Então, para você exportar uma fruta para os Estados Unidos, uma laranja, você tem que ter todo o seu processo rastreado. E, inclusive, ali, uma das formas de rastrear é através da emissão dos receituários agronômicos, ok? Outro ponto importante aqui é a quantidade de profissionais, né, por estados, número de profissionais, habitantes por profissional, isso aí são todos dados que nós conseguimos ter posse de acordo com as informações contidas nos receituários agronômicos. Bom, a responsabilidade do profissional credenciado na questão dos agrotóxicos, tá? Receituário agronômico Alimento Seguro. Onde que vem a minha responsabilidade como responsável técnico e onde está a responsabilidade do produtor? Então, a Lei 5.194, o artigo 1º, as profissões de engenheiro agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem na realização dos seguintes empreendimentos, tá? Vamos pegar aqui, aproveitamento e utilização de recursos naturais, meios de locomoção, comunicação, edificação, instalações, e aqui a parte de desenvolvimento industrial e agropecuário, tá? Dentro dessa parte aqui, é interessante que a gente pegue essa parte aqui, da compilação de dados anteriormente apresentados, conste duas vertentes de ação que se vinculam diretamente ao sistema Confea e CREA na busca e produção de alimentos seguros, acompanhamento por profissional habilitado, responsável técnico, e a emissão do receituário agronômico, tá? Então, essas são duas balizas aí importantíssimas no sistema Confea-CREA. Então, a lei número 7.802, de 89, dispõe sobre a pesquisa, experimentação, a produção, a embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, utilização, importação, exportação, destino final dos resíduos, embalagens, registro, classificação, controle, inspeção, fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. No artigo 13, que a venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita através de receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados, tá? Lei deve ser cumprida. O decreto número 4.074, de 4 de janeiro de 2002, ele aponta no artigo 64, agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados diretamente ao usuário mediante a apresentação de receituário próprio emitido profissional legalmente habilitado. Então, nunca esqueçam, né, que o receituário é amparado por lei. Bom, pensando nisso, a intervenção de profissional legalmente habilitado nesse momento da aquisição do agrotóxico pelo usuário, caso produtor, e a garantia que será uma prescrição correta para a utilização adequada de que o agricultor receba a informação sobre a correta aplicação e os riscos decorrentes do uso inadequado desse produto, tá? A legislação em vigor é bastante rigorosa com o profissional que não prescreve adequadamente esse receituário agronômico, assim como o comerciante com o produtor rural que faz uso de agrotóxicos, tá? Aqui na Lei 7.802, artigo 14, as possibilidades administrativas, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na legislação pertinente, cabe, letra A, em primeiro lugar, ao profissional
quando comprovado receita errada, displicente ou indevida. Então, primeiro penalizado é o profissional, tá? Ao usuário ou prestador de serviço quando proceder em desacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais. Então, por exemplo, se tem um aplicador lá, ele parou para fumar e continuou ali, recebeu ali, por exemplo, um produto que veio no seu olho, tá? Esse profissional, ele recebeu o treinamento, ele recebeu o EPI, mas ele está atuando de desacordo com o receituário. Ele não está usando ali o óculos, né? E veio um produto no seu olho. Então, ali a responsabilidade deixa de ser do profissional e passa a ser usuário. Já que o profissional, na receita, ele emitiu a receita de forma correta, ele colocou todos os EPIs que devem ser utilizados, forneceu os EPIs, né? Verificou esse fornecimento, e mesmo assim, deu treinamento, e mesmo assim, o funcionário, o usuário, ele não se ateve, tá? Aí deixa de ser do profissional e passa a ser do usuário a responsabilidade. O livro de ordem, tá? É um instrumento que foi lançado em 1º de julho de 2019. Ele é obrigatório aqui no estado de Goiás, tá? E ele verifica a autoria de projetos, garantindo a memória e a transparência para as obras e serviços da engenharia, inclusive engenharia agronômica, tá? Para a recomendação da Secretaria Federal, do Controle Interno do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, o sistema CONFEA, CREA e Multa torna obrigatório em todo o Brasil, a partir de 1º de junho, o livro de ordem. Então, tem muita discussão sobre a questão do livro de ordem, mas é uma boa ferramenta, tá? Que está sendo adotada, está sendo simplificada e está sendo adaptada aí, para que os engenheiros agrônomos conseguem preencher de forma mais tranquila, tá? O instrumento ele permite verificar a autoria dos projetos, a existência do responsável técnico da área, garantindo a memória e a transparência para as obras e serviços de engenharia iniciados a partir daquela data, tá? De 1º de julho. Para que serve? Né? Basicamente é o que o receituário agronômico que a gente viu, tá? Comprovar a autoria dos trabalhos, garantir o cumprimento das instruções, tanto técnicas como administrativas, diminuir dúvidas sobre a orientação técnica relativa à lavoura, avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de trabalho, fonte de dados para trabalhos estatísticos, como eu mostrei para vocês ali, o número de receitas, o número de responsáveis técnicos no Estado, e por aí vai. Confirmar, juntamente com a ART, a efetiva participação do profissional na execução dos trabalhos de obra e serviço, de modo a permitir a verificação da medida dessa participação, inclusive a expedição de certidão de acervo técnico, tá? Então, o profissional que não apresentar esse livro de ordem durante uma fiscalização do CREA poderá responder processo por acobertamento e, se for reincidente, é um processo ético no conselho, tá? Aqui o modelo de receituário agronômico, então, a identificação da empresa, o local, tá? Aqui é a primeira via, o nome do contratante usuário, o CPF, a propriedade, o endereço, a cultura, o diagnóstico, no caso aqui, tríplice, a prescrição de controle tem que estar ali, tá? As recomendações técnicas, o local, data, o nome do engenheiro com seu CREA, tá? E a assinatura ali do usuário. Tem que ter as informações ali, as precauções de uso e cuidados com o aplicador e também o meio ambiente, tem que estar constante da receita. A receita, ela deve ter ali as medidas de primeiros socorros, né? Caso aconteça algum acidente, e bem como o endereço ali de centro de formações e assessoramento toxicológico, tá? Tudo isso na receita. Deve ser emitido em 3 vias, então, aqui é a segunda via, pelo profissional ali adequado, tá? Então, nossa aula de hoje finaliza por aqui. Eu desejo a vocês aí uma boa tarde aí, e um bom final de dia. Obrigado.